próximo vídeo de MacFlu aqui. Esse aqui seria tipo a continuação daquele vídeo que eu fiz sobre a equação da continuidade, que a gente colocava um elemento de fluido sobre uma tensão normal e viu o que acontecia, até onde isso nos levava, né? Agora eu vou colocar o fluido sobre uma tensão de cisalhamento, uma tensão cisalhante, e ver o que a gente tira disso, tá? Aqui a gente vai ter a direção x1, aqui x2, e o elemento fluido vai colocar aqui. Eu sei que esses vídeos estão muito fora de ordem, mas eu vou colocar esses vídeos numa playlist para ver se a ordem cronológica fica mais coerente. Então, se você tá vendo esse vídeo solto, procura ver se tem uma playlist no meu canal. Se não tiver, pode me cobrar que eu crio uma, eu sei a ordem dos vídeos. Bom, eu vou falar que esse ponto aqui ele vai ter uma velocidade U1, aqui ele vai ter uma velocidade U2, aqui ele vai ter uma velocidade U2, mais del U2, del x1, delta x1, onde delta x1 seria isso aqui, delta x2 seria isso aqui. Aqui ele vai ter uma velocidade U1, mais del x1, del x2, delta x2. E por que eu estou fazendo a velocidade variar assim? Porque para ele rotacionar você tem que fazer a velocidade vertical variar com a horizontal e a horizontal com a vertical. Beleza, isso aqui é num instante t de tempo. Agora, no instante t linha, ele vai ficar mais ou menos assim. Beleza? E ele vai formar ângulos alfa e beta aqui com horizontal. Alfa e beta, beleza? O que a gente pode fazer com isso aqui agora? A gente pode calcular o quanto cada ponto de interesse aqui se deslocou. Por exemplo, esse ponto aqui, ele teve um deslocamento na horizontal e na vertical. Meu Deus, ficou uma merda. Esse ponto vai ser esse deslocamento, e esse ponto vai ter esse deslocamento, e esse ponto, esse deslocamento aqui, esse ponto vai ter esse deslocamento aqui, e esse deslocamento aqui. E essa altura aqui, que eu vou desenhar de outra cor para ficar um pouquinho mais MO de bom, vou botar branco, sei lá, isso aqui vai ser, isso aqui continua sendo delta x1, e isso aqui continua sendo delta x2, beleza? Ficou parecendo um 8, né? Delta x2, tá. Então, a gente pode agora fazer as contitas, né? Eu vou colocar de verde aqui, então. Esse aqui ficou muito zoado. Vai ficar assim. Essa distância aqui vai ser U1 mais del x1 sobre del x2 delta x2, tudo isso vezes um dt, né, que é o deslocamento que rolou por aqui, na horizontal. Na vertical vai ser esse delta x1 mais esse verde aqui, que vai ser simplesmente U2 vezes dt. Aqui na horizontal vai ser U1 vezes dt. Vou fazer de outra cor para ficar mais visível, porque tudo verde também dá uma dá uma zoada. E essa distância aqui vai ser U2 mais del U2 del x1 delta x1 vezes o dt. Tá? Temos tudo que a gente precisa? Temos tudo que a gente precisa agora para fazer a seguinte relação geométrica, que é a seguinte. Ih, sumiu. A gente tem que tangente de alfa é aproximadamente alfa para ângulos pequenos. Então, mas quem é tangente de alfa? E, cara, sumiu a borracha e os caras... Mano, sumiu. Ah, não, tá aqui, nossa, tangente de alfa é mais ou menos alfa. Então, eu posso falar que alfa é igual a tangente dele. Quem é a tangente dele? É só olhar aqui. Vai ser essa seta aqui de verde, que vai ser ponto 1, mais del 1, del x2, delta x2, vezes dt, menos essa aqui que vai ser um dt, U1 dt. Essa aqui é esse lado aqui,
que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é essa altura aqui, que vai valer quanto? O 2 Ah não, vai valer só delta x1. Delta x1. É porque essa altura aqui não mudou, então continua sendo só delta x1. Aí alfa então vai ser igual a esse aqui corta com esse aqui, depois delta distributiva, aí vai ficar isso aqui. Pera aí, delta x1. Eu escrevi errado aqui, pô, aqui é 2, ó, viajei na maionese. Viajei na maionese, peço perdão. x2 aqui é x1, ó. Por que eu achei isso estranho? Porque aqui vai cortar. Aqui vai cortar. Pô. Então a gente tem que alfa é igual a del x1, del x2. E beta? Cara, beta é aproximadamente a tangente de beta, então a gente pode falar a mesma coisa. Beta então vai ser igual a quem? Cateto oposto, que vai ser U2 mais del U2 del x1 delta x1 dt, isso tudo menos U2 dt sobre del x1. Então beta, por analogia, vai cortar as mesmas coisas, vai dar del U2 del x1, tá? Beleza, então a gente tem alfa e a gente tem beta, né? Então a gente pode falar que d alfa mais d beta sobre dt, que é assim que a gente define a taxa de deformação, vetor taxa de deformação, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Não. Beleza? A gente pode definir isso como sendo então. Opa. Cadê? Del U1 del x2 mais del U2 sobre del x1. Isso aqui tem que ser igual a d alfa mais d beta dt, tá? Quando a gente soma esses d alfa e d beta, a gente está querendo ver a deformação do objeto, né? É que na verdade eu escrevi errado, sou um animal. Por isso eu tava achando alguma coisa estranha, mano. Eu escrevi isso aqui errado, isso aqui é um D, isso aqui é um D. Aí como esse dt fica sobrando, ele passa pra lá dividindo. Por isso que d alfa mais d beta sobre dt tem que ser igual a isso aqui. Eu achei alguma coisa estranha, perdão, esqueci de escrever o d aqui. Aí quando você simplifica tudo, aqui vai ficar d alfa sobre dt. E aqui d beta sobre dt, tá? Perdão, tá, vacilo. Eu achei estranho, falei, caramba, isso aqui parece meio do nada. É porque foi do nada, é porque eu esqueci de colocar o delta ali. Bom, beleza. Ou seja, em outras palavras, a gente pode resumir o que acabou de ser dito como o seguinte. A gente pode falar que a gente pode definir o tensor taxa de deformação, né, porque isso aqui eu falei vetor, eu acho, né, desculpa, é tensor. É um tensor de ordem 2, como sendo 1 sobre 2 do grade de U mais o grade de U transposto. Vocês vão falar que esse 1 sobre 2 ele veio meio que do nada, e realmente, né, se você olhar só essa aula aqui, ele vem meio que do nada. Mas depois a gente vai ver que o vetor gradiente da velocidade, ele pode ser decomposto numa parte assimétrica, que é o tensor taxa de deformação, e o assimétrica, que é o tensor taxa de rotação. Essa aqui é a parte simétrica. E esse aqui é a parte assimétrica, ou antissimétrica. É melhor falar antissimétrica. De onde vem esse meio? Esse meio vem do fato de que, tipo assim, qualquer tensor, sei lá, eu vou chamar esse tensor U, ele pode ser escrito, como a gente viu antes, em D mais W. Só que quem é esse D? O U, ele vai ser igual a grade de U, no caso grade de U, grade de U mais grade de U transposto mais grade de U menos grade de U transposto. Isso aqui vai estar tudo dividindo por 2. Por que dividindo por 2? Porque se eu fizer essa soma aqui, vai dar exatamente grade de U. Se eu não dividir por 2, vai dar 2 grade de U. Sacou? Então,
Se a gente pegar o tensor gradiente do campo de velocidade, a gente vai ter a parte simétrica e a parte antissimétrica. Isso aqui, a parte simétrica, vai nos dar o tensor, taxa de deformação. Tá? Então, a gente viu como é que, na primeira aula, entre aspas, né, tipo, que seria a primeira, como é que uma tensão normal afeta o nosso elemento de fluido e a gente tirou dela a equação da continuidade. Agora a gente viu como é que uma tensão cisalhante afeta o fluido e a gente viu o que a gente tirou dela, que a gente viu e descobriu então o tensor taxa de deformação. Por quê? Esse tensor ele é importante porque ele pode ser dividido em esses dois jeitos. Por quê? Porque nem toda variação de ângulo vai contribuir para a rotação e nem toda vai ser para a deformação. Uma parte vai ser pela rotação, outra parte pela rotação. É um motivo mais intuitivo do porquê que esse 1 sobre 2 existe. Tá? Porque, como esse elemento gira, uma parte dele vai se deformar em cisalhamento e outra parte vai rotacionar, que vai ser o tensor taxa de rotação. Beleza, no mais é isso. Demorou essa aula? Acho que não, né? 11 minutos tá suave, então é isso. Falou!